Quero voltar os teus olhos mais uma vez nessa noite para as Escrituras Sagradas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 16, fazendo menção, mais uma vez, do domingo de Pentecostes. Queremos voltar os nossos olhos para as instruções claras da palavra a respeito da ação do Espírito na vida do crente e na vida da igreja. E à luz desse texto, queremos aprender ainda coisas mais proveitosas para nos ajudar a viver uma vida intensa no Senhor. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso de número 16 em diante, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência, para você entender um pouquinho, é anseio, é desejo intenso. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar mais uma vez? Se é possível, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Pai eterno, te damos graças pela oportunidade de estarmos conectados, juntos, espalhados por vários cantos desse Brasil e até fora dele, para esse tempo de adoração, proclamando a tua glória, proclamando os teus grandes feitos, as tuas grandezas. E agora paramos diante da tua palavra para recebermos da parte do teu Espírito a orientação necessária para vivermos uma vida tal que em tudo agrade o Senhor. Leva cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo Jesus. Tira toda perturbação e distração com aquilo que está alheio a este momento. Que nada possa nos roubar o privilégio que temos de, através dessa transmissão, ouvirmos a tua palavra. Que haja salvação, que haja purificação, que haja batismo do Espírito Santo sobre a vida daqueles que nos acompanham. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu tenho descoberto de que nada pode afastar mais as pessoas de um interesse pelo Evangelho de Cristo Jesus do que a inconsistência do testemunho de um cristão. Pessoas que dizem uma coisa, mas vivem
outra. O dicionário define a palavra inconsistência como falta de estabilidade e firmeza, falta de coerência, de lógica, sem nexo. E, infelizmente, isso se aplica em demasia em muitas situações de círculos cristãos nos nossos dias, o que enfraquece bastante o poder do nosso próprio testemunho. Eu vou te contar uma história. Eu li tempos atrás, num artigo, se não estou errado. Um policial estava no trânsito de uma cidade, atrás de um carro, quando ele percebe que o semáforo, o sinaleiro abre, ele estava vermelho, e o carro da frente começa a buzinar insistentemente, porque o carro que estava à sua frente, com uma senhora, havia se distraído. Essa senhora, o sinal abriu, ela não percebeu que o sinal de vermelho se tornou verde, ela estava talvez mexendo em alguma coisa, ou conversando com alguém dentro do carro, e a pessoa que estava no carro de trás, sem paciência alguma, começa a buzinar, e não bastasse o buzinaço, vem também um discurso de palavras ofensivas, de palavras horríveis em direção àquela senhora, quando diante daquele quadro, o policial aciona a sirene. Ao acionar a sirene, orienta para que o carro da frente encoste. Aquele homem que já estava revoltado com a situação, porque o semáforo havia aberto e a mulher não havia saído, ele tinha saído de controle total, fica ainda mais revoltado pelo fato do policial tê-lo encostado. Ele disse: o senhor não pode me prender. Ele disse: não, eu vou levá-lo. Bem, colocou aquele moço no carro da polícia, no banco de trás, e diz: vamos, eu vou levá-lo para a delegacia. E ele, mais revoltado ainda, quando chegou à delegacia, disse: o senhor não tem autoridade policial? Onde já se viu prender alguém porque buzinou, porque reclamou com a pessoa que estava à frente? O policial, bem calmo, disse assim: eu vou ser bem sincero, a razão pela qual me levou a prender o senhor não foi nem pela buzina, e nem pelos intempéries que o senhor dirigiu à senhora que estava na frente. É porque eu notei que no seu carro havia um adesivo escrito: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E do outro lado do carro estava escrito: só Jesus Cristo salva. E quando eu vi a sua reação de dentro do carro, logo imaginei sendo policial. O carro só pode ser roubado. Porque se ele é crente, não deveria estar reagindo da forma como está. Por isso, eu decidi prendê-lo. Aquele moço envergonhado disse: o senhor tem razão. A minha atitude não condiz com os adesivos e com a fé que eu tanto proclamo. Infelizmente, essa é uma verdade cada vez mais percebida nos nossos dias. Gostamos de jargões evangélicos, gostamos de um rótulo cristão, mas nem sempre a nossa vida é compatível com a fé que professamos. Dizemos que Cristo é Senhor, que estamos cheios do Espírito, quando na verdade a nossa vida no dia a dia, nas coisas comuns, no cotidiano, elas não ajudam a testemunhar aquilo que com os nossos lábios nós ousamos proclamar. É por isso que o apóstolo Paulo agora, ao escrever essa carta aos crentes, aos Gálatas, ele faz uma distinção muito clara entre o que agora, depois do Pentecoste, depois da descida do Espírito Santo, precisaria acontecer na vida dos crentes, daqueles que uma vez salvos, transformados pelo poder da cruz, libertos pelo sangue de Jesus, e então cheios do Espírito Santo, deveriam viver a sua vida. Ao contrário daquilo que antes eram manifestações únicas, espontâneas, onde o Espírito vinha, tomava a vida de alguém e o deixava. Agora, depois do Pentecostes, o que nós devemos, isso se dirige a você e a mim que estou aqui,
é que nós precisamos não apenas termos momentos em que o Espírito Santo se apodera de nós, quase que como uma possessão bendita da parte do Espírito. Paulo agora começa no verso de número 16, e eu vou precisar bastante que você me ajude, mantendo a sua Bíblia aberta, por mais que haja referência do texto aí na sua tela, quando Paulo começa dizendo as seguintes palavras: andai no Espírito. Andai. Na versão NVT, e eu não sei se o pessoal da mídia vai conseguir me ajudar, porque eu pedi para eles serem bem rápidos, diz assim: por isso, deixem que o Espírito guie a sua vida. Deixem com que o Espírito guie a sua vida. O que é que Paulo está ensinando à igreja na Galácia e o que é que nós precisamos aprender e colocar em prática na nossa vida sobre o que é estarmos cheios do Espírito Santo? É muito mais do que você ter picos de ações do Espírito Santo na sua vida. Muito mais do que você pedir para que algumas situações aconteçam de formas pontuais. É você andar no Espírito. Veja o que Paulo diz: andai no Espírito. Isso quer dizer e faz referência a um caminhar diário. Há uma grande diferença entre viver momentos de êxtase espiritual e de viver uma vida no Espírito. Paulo escreve aqui no capítulo 5 sobre essa diferença clara. E nós precisamos reconhecer que nem sempre todos têm vivido de maneira tal de que o Espírito Santo tem se evidenciado no seu caminhar diário. É por isso que nos versículos seguintes, no versículo 17, Paulo, no capítulo 5, verso 17, diz: a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que Paulo está dizendo? A vida guiada pelo Espírito é uma vida de conflito constante, porque ela está em constante combate com os velhos costumes da carne. É um cabo de guerra espiritual contínuo, que todo crente tem que viver. O não cristão, ele não tem esse mesmo tipo de luta, pois ele não tem nada na sua vida agindo senão a sua própria carne. Ele não tem outro ponto de referência. Aquele que ainda não teve um encontro com Cristo, que não foi cheio do Espírito Santo, ele vive uma vida dissoluta. E não há guerra espiritual, porque ele não conhece a verdade. Ele ainda está cego, ele está preso nas amarras do pecado. É interessante que muitas pessoas acreditam de que o maior inimigo, o qual elas têm que enfrentar, é o diabo. Bem, não há dúvida de que o diabo é um inimigo terrível. Mas a palavra de Deus vai além. Nos apresenta um inimigo ainda mais íntimo e conhecido de todos nós. Você sabe qual é esse inimigo? O nosso maior inimigo é a nossa própria carne. Somos nós mesmos. Paulo chega a ponto de dizer de que ele precisava esmurrar o seu próprio corpo, quando escreve aos Coríntios. Ele diz: eu preciso esmurrar o meu próprio corpo e reduzi-lo à escravidão. A escravidão a que ele se refere é uma escravidão sobre a ação do Espírito Santo. Paulo diz: eu preciso entender de que essa luta é constante. Paulo, quando fala da carne, ele está se referindo a tudo aquilo que o homem é capaz de ser e fazer por conta da sua própria natureza pecaminosa. São os anseios da sua natureza humana. O mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu quero, eu não consigo fazer. Diariamente nós somos confrontados com a escolha
de andar segundo a carne. Corrompidos pelo pecado, a inclinação do homem é quase que andar na contramão do Espírito. Há um contraste claro, ele é evidente, de andar na carne ao invés de andar no Espírito. João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso de número 16, faz uma distinção clara sobre as 3 áreas da vida de todo homem que se opõe diretamente a Deus. 3 áreas. Ele diz no verso 16, 1 de João capítulo 2, verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Eu vou ler na versão NVT, um pouco mais fácil da gente compreender aquilo que o apóstolo faz questão de dirigir às pessoas que eram foco da sua carta. O mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo o que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. E isso não procede do Pai, mas do mundo. Bem, ao considerar essas 3 coisas, nós vemos que andar segundo os desejos da carne é a nossa tentativa de obter as nossas necessidades e desejos, os nossos anseios e os desejos satisfeitos independente de Deus. Em contraste de andar segundo a carne, Paulo aqui no verso de número 16 diz: andai no Espírito. Porque somente quando eu ando no Espírito, veja o que diz o verso 16, é que eu vou ter poder para não satisfazer. E Paulo é ainda mais enfático, ele diz: jamais satisfareis os desejos e os anseios da carne. Isso serve como um balizamento muito claro para nós. Todas as vezes que a minha carne prevalece, é porque eu não estou andando em obediência ao Espírito Santo. Todas as vezes que eu me inclino para fazer aquilo que desagrada a Deus, é porque eu tenho dado mais lugar para os desejos lascivos da minha carne, para a minha inclinação para o pecado, do que para a voz poderosa do Espírito Santo na minha vida. Paulo diz: andai no Espírito, ande com Ele. Não é só no dia de culto, não é só quando você está com os amigos crentes, não é só quando você está num ambiente favorável. Ele diz: ande no Espírito, em qualquer lugar, em casa, quando ninguém vê. Porque a essência do caráter cristão, ela é evidenciada, não quando os outros estão nos observando, mas acima de tudo, quando não há ninguém perto para apontar os nossos defeitos. Vida de santidade e pureza, vida cheia do Espírito, é aquela de que quando você está no seu quarto com as portas fechadas, longe do ciclo de convívio gospel, você continua procedendo da mesma forma como se estivesse nesses ambientes. Porque o seu desejo é viver para agradar e obedecer o Senhor, porque você está cheio da plenitude do Espírito Santo. Eu, graças a Deus, tenho tido a oportunidade, antes de ter esse isolamento e fechamento de tudo que é viagem e voos, eu tive, e tenho e terei, pela graça de Deus, oportunidade de pregar em muitos lugares, no Brasil e fora dele. Viajo muitas vezes sozinho, muitas vezes sou colocado em lugares, em hotéis, em quartos de hotel. E o que Deus espera que eu faça é que a espiritualidade que eu vou demonstrar ao pregar nesses lugares seja mais intensa,
mais profunda, pela comunhão com o Espírito Santo, quando eu estou num voo, quando eu estou num carro, ou quando eu estou num quarto de hotel sozinho, longe da família e longe dos crentes. Paulo está dizendo, poder do Espírito é poder para viver uma vida santa que produz comunhão num caminhar diário. Andai no Espírito. Quando você anda no Espírito, passo a passo, cada passo do caminho, você permite que Ele conduza a sua vida onde quer que você vá. Faça o que você fizer. Andar no Espírito é viver sob a influência controladora do Espírito Santo e depender dele para tudo. Eu ando com Ele. Ele é o fiel companheiro da jornada. É aquele que me purifica, é aquele que me capacita e é aquele que me usa como testemunho da sua glória. De forma prática, nós vivemos sob a influência controladora do Espírito, à medida que continuamente expomos a nossa mente e tentamos obedecer à vontade moral do Espírito sobre nós. A nossa moralidade sem a ação do Espírito, ela é caída. Sem a ação do Espírito, temos uma tendência natural, como um carro desalinhado, de puxar para o lado errado. Puxamos para o lado, saímos do alinhamento. É por isso que o Espírito Santo tem que ter as mãos sobre a condução da nossa vida, toda hora, todo dia, em todo lugar, em casa, na rua, na igreja, com os amigos crentes, com os amigos não crentes. Condução, andai no Espírito, ande no Espírito. Vivemos nessa dependência dele, por meio da oração. Quando todos os dias, e essa é uma prática que muito cedo na minha vida cristã, eu aprendi a desenvolvê-la. Todos os dias de manhã, a minha oração é: Espírito Santo, conduza-me neste dia. Espírito Santo, tome a direção das ações e das reações, dos pensamentos e das intenções, para que a vida de Cristo seja evidenciada em tudo aquilo que eu faço para a tua glória. Queridos irmãos, Pentecoste é muito mais do que um frenesi, do que uma tremedeira, do que uma língua enrolada, do que uma mão levantada. Pentecoste é vida de purificação, de obediência, de andar segundo não a inclinação do mundo, mas segundo a vontade de Deus. E para o crente, este caminho não é opcional, não é uma opção. Esse caminho é uma orientação clara, é uma obrigação. Paulo vai aos Efésios, no capítulo 5, no verso 18, e dá uma orientação clara e diz: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Cheios do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito, mais eu vivo uma vida que agrada ao Senhor. Quando Paulo está falando sobre ser cheio do Espírito, ele está falando sobre a presença do Espírito Santo em nós, em cada área. Não é em alguns cantos, não é em algumas ações, não é em algumas áreas. É enche-me até transbordar, para que toda a minha vida seja uma evidência clara de que eu vivo para a glória de Deus. Paulo diz aos Gálatas: ande no Espírito. Haverá uma guerra. O verso 17 diz: a carne vai militar. A batalha vai ser frequente. Você as tem, eu as tenho. Todos nós as temos. É uma batalha constante da nossa inclinação, da natureza inata para o pecado, que se inclina naturalmente. Um dia, uma hora, um minuto, um segundo, sem a ação do Espírito, sem a direção, sem andar com Ele, colocamos a nossa vida em risco. Longe de nós andarmos longe do Espírito, mas devemos andar no Espírito. Paulo,
ao escrever aos Gálatas aqui, ele vai diretamente dizer de que eles são opostos entre si. Não há nada do espírito que a carne possua. Nada. E a mesma coisa se aplica ao contrário. Não há nada da carne na ação do espírito. Eles são opostos. A carne vai sempre tentar fazer prevalecer o desejo do homem, o vosso querer, o seu e o meu. Paulo dizia de que ele já não mais vivia. Quem vivia era Cristo nele. A vontade que ele tinha, os desejos que ele tinha, ele havia abdicado e submetido à ação do Espírito, pela presença do Senhor Jesus como Rei soberano e Senhor da sua própria vida. Há um aviso severo que é dado àqueles que escolhem um caminho diferente desse. Paulo agora, nos versos 18 em diante, diz que se nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos mais sob a lei. Ele está dizendo, se eu sou guiado pelo Espírito, eu não me encontro em acusação. Como é que você quer viver uma vida sem esse peso da acusação do pecado? Ande no Espírito. Seja guiado pelo Espírito. Mas quando você não o é, os resultados são terríveis e devastadores. Olha o que ele diz agora a partir do verso 19. Ora, as obras da carne. Entenda que quando Paulo fala de carne, ele está falando da nossa natureza. Ele está falando de mim e de você. Ele diz, as obras da carne são conhecidas. E a lista é assustadora. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro. Preste atenção. Quem escolhe viver sob a influência da carne é o que a Bíblia diz. Não é a opinião de um pastor, não é uma ideologia de um grupo religioso. É a verdade da palavra. Quem vive continuamente sobre a ação e a influência da carne. Olha o que Paulo alerta os Gálatas e o que o Espírito Santo alerta a cada um de nós hoje através dessa palavra. Os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Verso 21. Eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Uma vida dissoluta, desregrada, sem critério, nos impede de herdar o reino de Deus. Paulo é claro, ele deixa de uma forma transparente. Paulo está dizendo que aqueles que vivem em pecado, com uma escolha estabelecida e um princípio de vida, não herdarão o reino de Deus. Sabe por quê? Porque é uma antítese ao que é um verdadeiro crente. Agora, aqueles que decidem andar sobre a ação do Espírito, aqueles que decidem andar sobre a ação do Espírito, ao contrário, encontram resultados que são claramente expressos a partir do verso de número 22. O texto diz, a partir desse versículo 22, que começa dizendo, o fruto do Espírito é. Observe que o fruto é singular, não os frutos. Não é plural, é um fruto. É tudo um fruto só. E existem aqui nove qualidades que caracterizam aquele fruto que o Espírito Santo deseja produzir e que seja evidenciado na vida do crente. Uma pessoa que anda no Espírito deve experimentar
e evidenciar a sua vida. Essa lista do fruto do Espírito que nos é narrado a partir do verso de número 22. Eles são um pacote fechado. Você não pode escolher o que você quer e o outro que você não se interessa, você deixa de lado. Não é como escolher produtos. Deus quer e Deus espera que essas características estejam presentes na vida do crente. E eu e você não podemos gerar magicamente essa lista. Olha qual é a lista: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa lista, a natureza humana não tem condições de produzir por si só, em si mesma. É uma obra de Deus pela ação do Espírito Santo em nós, ao decidirmos estarmos cheios dele e andar com ele. Somente o Espírito Santo é que nos empodera, que nos capacita a cumprir a lei do amor. Se você voltar a alguns versículos no texto que nós estamos lendo, já a partir do verso de número 13, do mesmo capítulo, Paulo escreve: meus irmãos, vós fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Paulo está dizendo? A única maneira de nós cumprirmos a lei do amor é quando andamos em comunhão e cheios do Espírito Santo. É por isso que lá na frente, no verso de número 24 em diante, quando ele termina a lista que compõe o fruto, uma pessoa cheia do Espírito Santo, que anda na presença do Espírito Santo, precisa produzir essas evidências. Não se deixe impressionar por evidências falsas, fajutas, de alguém que se diz estar cheio do Espírito Santo por manifestações ocasionais e pontuais. O Espírito Santo sobre a vida da igreja, sobre a vida dos crentes, quer produzir esse fruto completo, pacote fechado: domínio próprio, mansidão, bondade. Precisa ser evidenciado em nós a lista completa. Porque olha o que Paulo diz no verso 24: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos imorais. Tem gente que está precisando, antes de se encher do Espírito, voltar para a cruz. Voltar a colocar ali no madeiro o seu velho homem. E dizer: eu morri para o mundo. Eu quero viver andando no Espírito, porque eu entendo que se eu sou de Cristo Jesus, eu crucifiquei a carne, o meu velho homem, os meus desejos. A inclinação imoral do meu coração pecaminoso deve ficar na cruz com Cristo. E com Ele, assim como ressurgiu, deve nascer e ressurgir um novo homem que anda no Espírito e não mais se inclina para as coisas do mundo. Paulo agora no verso de número 25 diz: se vivemos no Espírito. Olha que interessante. Ele agora faz uma análise muito simples de se entender. E eu quero que você olhe para esse versículo com um pouco mais de carinho. Na versão NVT, e se o pessoal puder me ajudar mais uma vez e colocar a nova versão transformadora do versículo 25. Ele diz assim: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito. E eu queria que você, se você não tem essa versão, tire uma foto da tela. Tire um print da tela do seu celular.
e coloca isso como protetor de tela. Pega um versículo e coloca: eu preciso seguir a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Na versão que nós lemos, e é sempre referência para nós no púlpito aqui da INCC, o verso 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Porque Paulo está dizendo: como é que você diz que vive no Espírito e não anda no Espírito? Quem está cheio do Espírito, anda no Espírito, caminha no Espírito, age no poder do Espírito. Paulo é claro em dar uma orientação sobre a forma como nós devemos viver a nossa vida. Eu caminho para o fim, contando uma história, assim como eu comecei a palavra dessa noite. Há uma ilustração, é uma fábula de uma tribo americana de índios chamada Cherokee. Ela é muito conhecida, você já deve tê-la ouvido. Um menino índio, pequeno, lidando com alguns sentimentos que afloravam no seu coração, principalmente pelo fato de um dos seus amigos ter se dirigido a ele de uma forma ríspida, a qual o ofendeu. E ele descobriu que no seu coração havia uma inclinação para se irar, para reclamar, para acusar e até para se vingar do seu amigo. Vai até o seu avô, um índio mais sábio e experiente, e pergunta: avô, me ajuda. Eu estou aqui vivendo um dilema dentro da minha alma. Normalmente, no meu coração, há desejo de tratar todos bem, de me inclinar para ser uma pessoa gentil, educada. Mas eu me deparei com sentimentos que eu desconhecia. Lembre-se, era uma criança. E eu estou preocupado sobre qual dos dois irá vencer a batalha dentro de mim. E o velho avô, na experiência dos seus longos anos de vida, responde: meu filho, essa batalha é a mesma batalha entre dois lobos, um bom e um mau. Aquele que vencerá a luta é o qual você mais alimentar. Se nós pudéssemos pegar essa fábula indígena norte-americana e tentá-la adaptá-la para o conceito da vida no espírito e para a vida da carne, ela se aplica mais ou menos da seguinte maneira: quanto mais você alimentar a sua carne, quanto mais você andar com coisas dirigidas aos desejos do seu coração, mais isso vai prevalecer na sua vida. Mas quanto mais você se encher do Espírito, quanto mais você meditar na palavra, quanto mais você gastar tempo em oração, quanto mais você buscar a presença de Deus, mais o seu homem espiritual vai ser fortificado. E a carne, com seus feitos, com a sua inclinação, será subjugada. Será colocada debaixo da ação poderosa do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nesses dias de pandemia, de isolamento social, parece que a batalha se intensifica dentro de casa, com sentimentos que querem aflorar, que fazem parte da nossa natureza pecaminosa, o medo, a ansiedade. Questionamos, duvidamos, e o Espírito quer, de uma forma muito apropriada, nesse domingo de Pentecostes, dizer: deixa eu preencher a sua vida, deixa eu fazer a sua vida transbordar, decida andar na minha presença, ande no Espírito. E esses desejos, esses sentimentos do coração do homem, que todos nós estamos sujeitos a eles, começarão a perder a força. E essa batalha, que Paulo faz referência a ela no verso de número 17, começará a ser ganha pelo poder do Espírito,
na nossa vida. Hoje à noite eu gostaria, antes de nós encerrarmos o nosso culto online, de desafiar você a decidir de uma vez por todas, viver uma vida que não é mais incoerente. Você professa uma coisa, mas vive outra. Você diz que Jesus é Senhor e de que você está submetido à ação do Espírito, mas lembre-se daquilo que Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Aí você pega a lista de frutos que tem sido colhida da sua vida, e a lista de frutos você infelizmente tem encontrado dos versos 19 aos versos 21. Quando o que Deus quer colher da nossa vida, o que Ele quer ver brotando na nossa espiritualidade e da plenitude do Espírito ao andar com Ele, é a lista dos versos 22 e 23. Se porventura você tem percebido, e preste bem atenção, não há ninguém que possa definir a qualidade dos frutos, senão o próprio Espírito Santo. É Ele quem olha para nós e percebe qual é a qualidade daquilo que temos gerado na nossa vida. Ele conhece. Primeiro porque Ele conhece os nossos pensamentos e intenções. O Espírito Santo não se deixa impressionar por performances públicas. É aquele que nos sonda e nos conhece. Quem sabe no coração de pessoas nessa noite, frutos de imoralidade, frutos de idolatria, frutos de discórdia, de ciúme, de ira, de dissensão, de inveja, de glutonaria, têm sido evidenciadas na sua vida. E isso serve apenas para você perceber, pela ação confrontadora do Espírito, de que você não tem andado no Espírito. Você tem andado segundo a inclinação do teu coração, porque você tem produzido frutos da carne. E Deus quer que você floresça e produza um fruto diferente. Um único fruto. Um fruto bem recheado. Antes de vir para cá, e talvez essa seja a melhor de todas as ilustrações que alguém já pôde usar para falar sobre o fruto do Espírito. Antes de vir para casa, eu comi uma tangerina. Está na época de tangerina. Aquelas laranjas com gomas grossas. Lá em casa o pessoal gosta muito, em especial minha esposa. E antes de vir para o culto, ela estava lá descascando com as mãos uma tangerina. Ela não conseguiu comer tudo, graças a Deus. Eu fui lá, ela me ofereceu, eu dei uma beliscada. Mas de um só fruto, ela foi tirando os seus gomos. Você não colhe mexerica por gomo. Você colhe mexerica pelo fruto. A nossa vida em Deus é a mesma coisa. O fruto, quando é descascado, quando a nossa vida é revelada, as pessoas precisam encontrar a lista dos versos 22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gomas que compõem um só fruto. Se porventura na sua vida haja algo dentro desse pacote que você não consegue encontrar, é a oportunidade que o Espírito Santo de Deus está te dando para nesse domingo de Pentecostes mais uma vez encher a sua vida e convidá-lo a andar com Ele, para que você veja sendo produzido esse fruto de forma intensa e constante na sua vida. Eu quero orar com você. Eu quero te levar à luz dessa palavra a entender a verdade das Escrituras para um convite gentil, transformador
e poderoso que o Espírito Santo faz a cada um de nós. Acima de tudo, aqueles que já conhecem a Cristo. Você conhece a Cristo, mas a vida de Cristo não tem sido evidenciada pelo fruto do Espírito em você. É hora de você dizer: enche-me, Espírito Santo. Eu decido todos os dias andar contigo. Andai no Espírito. Eu decido andar no Espírito. Eu decido me deixar guiar pelo Espírito. E não mais pela minha carne, pelos meus desejos, pela concupiscência, pelo anseio da natureza humana. Eu deixo isso de lado. Mas talvez você ainda não havia percebido essa distinção clara, porque Jesus, até então, não é o seu Senhor e Salvador. Deus tem uma vida muito mais intensa e linda para você, através de um relacionamento com o seu Filho Jesus Cristo. Algumas pessoas às vezes interpelam e questionam os crentes sobre o porquê das suas relações diante de algumas situações da vida que são totalmente distintas das do mundo. E nós podemos responder sem titubear. Nós assim agimos e reagimos, porque nós decidimos viver a vida de Cristo em nós. Andamos no Espírito. E quando eu ando no Espírito, eu encontro paz mesmo em meio à turbulência. Porque o fruto do Espírito é paz. Quando eu ando no Espírito e quando Cristo é Senhor da minha vida, eu consigo amar, mesmo quando me maltratam. Mesmo quando a lógica e o raciocínio dos homens tenta me convencer que eu tenho todo o direito de odiar. Mas o fruto do Espírito, produzido pela minha comunhão com Ele, me diz que a lei se cumpre quando eu amo o próximo, como eu amo a mim mesmo. Isso só é possível com o encontro com Jesus. E quem sabe hoje à noite você diz: eu preciso dessa vida, pastor. Eu preciso desse fruto na minha casa. Eu preciso desse fruto aqui dentro de mim. Eu tenho procurado paz, não encontro. Eu tenho procurado amor, não encontro. Eu tenho procurado longanimidade, benignidade, bondade. Eu tenho procurado mansidão, domínio próprio, pastor. Eu vivo tomando medicação para tentar controlar. Tomo remédio, tomo ansiolítico, tomo calmante, porque eu sou intempestuoso. Eu falo. É interessante que aquele personagem do Novo Testamento, que é usado como referência de alguém que agia de uma forma intempestiva, Pedro, o apóstolo, ele é questionado e tira uma espada, vai contra aqueles que vão prender Jesus, arranca a orelha de um homem chamado Malco. Jesus o repreende e diz: Pedro, não é assim que funciona. Ele se sente frustrado. Afinal de contas, ele achava que tinha tudo aquilo que era necessário para viver uma vida que agradava o mestre em tudo. Aí Jesus diz para ele: fica em Jerusalém. Eu vou ser crucificado, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E ao ser elevado às alturas, a ordem é clara, é expressa: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, vem sobre aqueles que estavam reunidos, segundo a narrativa do livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 2. O mesmo Pedro, intempestivo, com reações sem domínio nenhum, que falava o que vinha à telha, agora se levanta com autoridade, poder e unção e prega a primeira mensagem da igreja primitiva. Você não vê mais relatos de ações descontroladas do apóstolo, depois que ele decide andar no Espírito. Você e eu não somos diferentes de Pedro,
naquilo que o Espírito Santo tem poder de fazer na nossa vida. Mas Pedro teve encontro com Cristo. Pedro foi revestido de poder do alto. E você pode viver a mesma realidade. Portanto, se você está aqui hoje à noite, nesse culto online, e diga: pastor, eu preciso dessa vida. Eu quero essa vida que Cristo pode me dar. Eu não quero mais viver segundo a inclinação do meu coração. Eu tenho produzido muito mal para mim mesmo, para minha família. As minhas reações humanas, a inclinação da minha carne tem produzido destruição. Eu estou vivendo os frutos da lista dos versículos 19 a 21. É só inveja, é só confusão, é dissensão, é discórdia. Bem, há uma saída para você. Jesus quer te salvar e Jesus quer te encher do Espírito Santo, para que você produza frutos dignos do arrependimento. Se você é uma dessas pessoas, eu queria que você repetisse essa oração comigo. Você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Está preparado? Então repita dizendo assim: Senhor Deus, eu ouvi a tua palavra e reconheço que preciso de um Salvador. Eu tenho agido sobre a influência do pecado, da carne. Livra-me de mim mesmo. Quebra as cadeias que prendem a minha alma. Lava-me com sangue derramado na cruz por Jesus Cristo. Com os meus lábios eu confesso que Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Enche-me do teu Espírito. Muda a minha história. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém.